Olá António, tal como combinado então, vou aqui explicar-te as dúvidas do exercício que tinhas no exercício 2 e 4, muito rapidamente. Relativamente aqui ao exercício 2, o que é que diz? Na referida empresa trabalha o Sr. Alfa, que entre outras tarefas é responsável por responder aos e-mails recebidos. O tempo que o Sr. Alfa gasta diariamente a responder aos e-mails é uma variável aleatória com distribuição normal, de média 4 horas. Sabe-se que 87,7% dos dias o Sr. Alfa gasta mais de 3,13 horas a responder aos e-mails. A linha A mostra que a variância do tempo gasto diariamente pelo Sr. Alfa a responder aos e-mails é de 0,5625 horas ao quadrado. Ora bom, primeiro talvez seja melhor definirmos aqui uma variável, a variável x, que irá representar o quê? No fundo, portanto, o tempo médio, não é? Portanto, gasta diariamente ao responder aos e-mails. Portanto, 4 horas. Portanto, tempo. Aqui. Tempo gasto por dia a responder aos e-mails. Tá. Portanto, temos aqui a minha variável x, que representa então o tempo gasto. O que eu sei é que esta variável x tem uma distribuição normal de valor médio 4 e desvio padrão desconhecido. Aliás, é isso que eu quero conhecer. Mas, se ainda, segundo a informação que está aqui, que a probabilidade do tempo gasto lá pelo Sr. Alfa a responder aos e-mails por dia ser mais de 3,13 horas, ou seja, ser maior de 3,13, é igual a 0,87 ou 877. Ok? Portanto, agora o que é que eu necessito? Recorrendo aqui a esta informação, talvez eu vá conseguir descobrir o desvio padrão da distribuição normal. Ora, para isso eu vou recorrer à tabela da distribuição normal. Isto é, vou tentar quase fazer o exercício como se me pedissem para calcular aqui esta probabilidade, que eu sei que é 0,877, mas imagina que eu não sabia qual era o valor da probabilidade, não é? Que me pediam para calcular a probabilidade do Sr. Alfa demorar mais do que 3,13 horas a responder lá aos e-mails por dia. Como é que tu farias isso? Bom, a primeira coisa que era preciso era definir aqui uma variável z, seja z igual a x menos 4 sobre o desvio padrão. No fundo, o que eu estou a fazer aqui é normalizar a variável. Sei que esta variável terá distribuição normal 0,1. E, portanto, a probabilidade de x maior que 3,13 igual a 0,877 era equivalente a ter a probabilidade de z maior que 3,13 menos 4, não é? Portanto, o x é 3,13 menos 4 sobre o desvio padrão, é igual a 0,877. Ok? Isto é a probabilidade de z maior que 0. Isto vai dar menos 0,87, se não estou em erro, sobre o desvio padrão, é igual a 0,877. Ora, como o desvio padrão é uma medida sempre positiva, então este valor aqui é negativo. Ou seja, para eu recorrer à tabela da distribuição normal, aqui tentar fazer um esquema, portanto, normal 0,1, para falar desse caso. Portanto, eu quero calcular a probabilidade de z maior do que um certo valor, que eu vou chamar aqui menos c, e, portanto, quero calcular a probabilidade de z maior que este menos c. Portanto, quero esta área toda. Isso é a mesma coisa que calcular a probabilidade de z ser inferior a c. Portanto, ficamos aqui com probabilidade de z inferior a 0,87 sobre
sigma, não é? Igual a 0.877, ok? Agora, o que eu pretendo, no fundo, aqui descobrir é quem é este C, ou seja, neste caso, o quantil de probabilidade 0.877 na distribuição normal. Ora, recorrendo à tabela da distribuição normal, eu vou tentar aqui mostrar essa tabela. Temos aqui essa tabela, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar um bocado o tamanho da tabela. Portanto, recorrendo aqui à tabela da distribuição normal 0,1, procurando aqui a probabilidade 0.877, verificamos que ela se encontra, ora 0.877 está aqui. Ou seja, corresponde ao quantil de probabilidade 1,16. Ok? Então, significa isto que este C que aqui está, este valor que aqui está, corresponde a 1,16. Portanto, aqui concluímos que o 0,87 sobre o desvio padrão é igual a 1,16. E, resolvendo aqui esta equação, o desvio padrão será dado por 0,87 sobre 1,16. Fazendo aqui os cálculos, o desvio padrão vai ser 0,75. Ok? 0,75, olhando a unidade de medida, horas. Portanto, assim, o desvio padrão ao quadrado, que é a minha variância, será o 0,75 horas ao quadrado. Portanto, vai ser os tais 0,5625 horas ao quadrado. Tá? E temos aqui, então, resolvido aqui o nosso problema. Bom, para a linha B, suponha que a empresa trabalha 5 dias por semana. Calcula a probabilidade do tempo gasto semanalmente pelo Sr. Alfa a responder aos e-mails ser inferior a 24 horas. Pronto, agora o que eu quero, no fundo, é reproduzir esta ideia, esta minha variável x que representava o tempo gasto por dia, mas reproduzir esta variável para os 5 dias. Então vamos ter que definir aqui, eu vou apagar isto, se tiveres alguma dúvida é só voltar a ver o vídeo. Portanto, como é que eu vou apagar isto aqui? Talvez seja melhor. Bom, então, vamos definir a variável xi, que representa o quê? Que representa o tempo gasto no dia I para responder aos e-mails. Ok? Então, as variáveis xi são idênticas e independentes e identicamente distribuídas. Ok? Em que xi tem distribuição normal de valor médio 4 e desvio padrão 0,75 já tínhamos achado na linha anterior. Qualquer que seja o i pertencente, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Ok? Ora, nós queremos que o total, a soma total do tempo gasto nestes 5 dias seja inferior a 24 horas. Portanto, se eu definir a variável y como sendo tempo gasto nos 5 dias a responder aos e-mails, então a minha variável y terá distribuição. Minha variável y, desculpe, antes disso, a minha variável y será igual ao x1 mais o x2
mais o x3, mais o x4, mais o x5 e, pelo teorema do limite central, a variável y terá distribuição normal de valor médio n vezes μ e desvio padrão sigma vezes raiz de n, não é? Isto é só a fórmula para tu pôres, que para tu te recordares dela, mas podias pôr logo só isto, esta fórmula não é preciso pôr. Variável y tem distribuição normal, ora o n são 5, vezes o valor médio, que são 4, o desvio padrão é 0,75, vezes a raiz de 5. Ok? Portanto, daqui se conclui então que a minha variável y terá distribuição normal de valor médio 20, né? E desvio padrão 0,75 vezes a raiz de 5. Ok? Agora, eu quero calcular a probabilidade de y, não é? Portanto, calculo a probabilidade do tempo gasto na análise de alfa correspondente a ser inferior a 24 horas. Portanto, y menor a 24. Para consultarmos a tabela da distribuição normal, vamos ter que normalizar a variável, ou seja, definir aqui a variável z, que é igual a y menos 20 sobre 0,75 raiz de 5. E eu quero, portanto, calcular esta probabilidade é igual a calcular a probabilidade de z inferior a 24 menos 20 sobre 0,75 raiz de 5. Okay? Daqui para a frente é só fazer aqui este cálculo e consultar a tabela da distribuição normal e apresentar aqui o valor. Ok? É fácil. Relativamente ao outro exercício, ao exercício 4. No exercício 4 diz assim: para investigar o efeito do consumo de chocolate na saúde cardiovascular, foi feito um estudo utilizando 3 tipos de chocolates: 100 gramas de chocolate negro, 100 gramas de chocolate negro com 200 ml de leite gordo e 200 gramas de chocolate de leite. Em dias diferentes, 12 pessoas consumiram um tipo de chocolate e 1 hora mais tarde foi medida a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo. Para a amostra recolhida foram obtidos os seguintes gráficos. Portanto, temos aqui o gráfico o diagrama de extremos e quartis para os consumidores de chocolate de leite, de chocolate negro e de chocolate negro com os tais 200 ml de leite gordo. Aqui temos a recolha, no fundo, aqui dos dados relativamente às pessoas que tomaram, portanto, usaram chocolate de leite. Ok? Aqui o CL. Tá? Bom, comente justificando a veracidade das seguintes afirmações. A distribuição da capacidade antioxidante referente às pessoas que consumiam chocolate de leite é assimétrica positiva. Não, para uma distribuição ser assimétrica, ser simétrica, ter simetria, esse é o caso aqui daqueles que têm aqueles que consumiram chocolate negro com 200 ml de leite. Porque nesse caso, vou aqui só fazer um desenho rápido, porque neste caso existe 50% de dados, portanto, os 50% que representa a mediana, não é? Os 50% dos dados estão equilibrados aqui na distribuição. Aliás, repara que os quartis estão igualmente distribuídos aqui nesta distribuição. Portanto, a distância que vai daqui a aqui é a mesma que vai daqui a aqui, é a mesma, vamos lá ver. A distância que vai daqui a aqui, ou seja, como é que eu vou explicar isto? A mediana, que é este valor que aqui está, este traço aqui principal, é um valor que é simétrico, que está simétrico, relativamente aqui ao valor máximo e ao valor mínimo. Por exemplo, neste caso aqui desta distribuição, já não se verifica isso. A mediana está bem abaixo daquilo que se passa, portanto está bem abaixo do valor central, isto é, a distância que vai da mediana até ao valor mínimo é inferior à distância que vai da mediana até ao valor máximo. Aqui neste caso, quase, é um bocado imperceptível, mas ainda se verifica isso. A distância que vai aqui
da mediana a este valor é diferente da distância que vai daqui a este valor. Daqui a aqui é ligeiramente inferior do que vai daqui a ali. Ok? Aliás, porque isso dá para perceber, aqui há uma maior... Portanto, a mediana está um bocadinho abaixo da linha média da caixa. Ok? E por isso a distância que vai daqui a aqui é inferior à que vai daqui a ali. Não é tão notório como esta, mas é. A distribuição da capacidade antioxidante do referente às pessoas que consumiram chocolate de leite é assimétrica positiva. Bom, aqui seria simétrica. Nestes dois casos é assimétrica. Diz-se assimétrica positiva. Diz-se assimétrica positiva quando a diferença entre a mediana e o valor mínimo for mais pequeno do que entre a mediana e o valor máximo. Ou seja, que é este caso e que é este caso. De facto, a distância que vai daqui a aqui é inferior à que vai daqui ali. Ok? E, portanto, neste caso, a distribuição é... Neste caso aqui do CL, a distribuição é assimétrica positiva de facto. Porque a distância que vai daqui a aqui é inferior à que vai daqui ali. Okay? Assim como neste caso também é assimétrica positiva. Se a linha estivesse aqui mais acima, se a linha da mediana estivesse um bocadinho mais acima, então a distribuição dizia-se assimétrica negativa, porque a linha da mediana estava mais próximo do valor máximo do que propriamente do valor mínimo. E, portanto, aí seria assimétrica negativa. De facto, a afirmação que nós temos aqui é uma afirmação verdadeira. Justificar, temos que dizer que é uma afirmação verdadeira, não é? Pois a mediana, que representa no fundo 50% dos dados, está mais próximo do valor mínimo do que do valor máximo. E, portanto, nesse sentido, há uma assimetria, há um alongamento dos dados. Há um alongamento dos dados na parte superior. Como é que eu vou explicar? Bom, basta dizer apenas que a linha da mediana está mais próxima do valor mínimo do que do valor máximo e, portanto, há uma maior concentração de dados na primeira parte da distribuição do que na segunda parte da distribuição. Isto separando aqui a distribuição em duas partes pela mediana. Há uma maior concentração de dados na primeira parte do que na segunda parte e, portanto, há aqui uma assimetria positiva. Ok? Relativamente aqui ao 2i, a distribuição da capacidade antioxidante referente às pessoas que consumiram chocolate negro é a que apresenta maior amplitude interquartil. Portanto, maior amplitude interquartil é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Peço desculpa. Maior amplitude interquartil é a diferença entre o quartil 3, que é este valor que aqui nós temos, e o quartil 1. Isso é a amplitude interquartil. Deixa-me só aqui registrar isso. Portanto, é este valor aqui, menos este aqui, ou este valor aqui, menos este aqui, ou este valor aqui, menos este aqui. E diz aqui que a distribuição da capacidade antioxidante referente às pessoas que consumiram chocolate negro, portanto, é estas pessoas aqui, é a que apresenta maior amplitude interquartil. Não, maior amplitude interquartil, portanto, a caixinha, não é? Este retângulozinho de maior largura é este aqui. É o das pessoas que consumiram chocolate de leite e não os que consumiram chocolate negro. Portanto, a afirmação é falsa. Indica um valor aproximado para a proporção de pessoas da amostra com capacidade antioxidante inferior ou igual a 100 quando consumiram chocolate de leite. Ou seja, temos que ir aqui. A proporção, no fundo, é a percentagem de pessoas que então têm uma capacidade antioxidante inferior ou igual a 100. Ora, inferior a capacidade antioxidante, está aqui a linha do 100. Se eu traçar aqui uma linha horizontal, cada uma destas bolinhas representam os dados observados e, de facto, há aqui uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há aqui 7 pessoas que têm uma capacidade antioxidante inferior a 100. 7 das 12. Logo, a proporção será 7 em 12. Não é? 7 pessoas têm uma capacidade inferior ou igual. Uma capacidade antioxidante inferior ou igual a 100. E depois temos ali 5 pessoas que têm uma capacidade antioxidante superior a 100.
Empiricamente, a capacidade antioxidante referente às pessoas consumindo chocolate de leite parece-lhe normalmente distribuída. Justifique. Empiricamente, a capacidade antioxidante referente às pessoas que consumiram chocolate de leite. Temos aqui chocolate de leite. Parece-lhe normalmente distribuída? Justifique. Bom, para que a distribuição de probabilidades. Ora, okay. A distribuição de probabilidades. A distribuição normal de probabilidades, não é? A função de densidade de probabilidade tem este aspecto, o seu gráfico, e é sempre uma distribuição simétrica. Quando a distribuição é simétrica, automaticamente, por exemplo, se eu tenho aqui um certo valor que corresponde à média, já agora quando a distribuição é simétrica, o valor médio corresponde à mediana. A mediana nós representávamos antigamente por um x-til. Ou seja, o valor médio corresponde à mediana quando a distribuição é simétrica. Okay? Portanto, esta barrinha que aqui estava, se a distribuição fosse normal, se fosse uma distribuição normal, esta barrinha que aqui estava correspondia exatamente ao valor da média. Só que isto não pode ser a distribuição normal. Porquê? Porque se fosse distribuição normal, por exemplo, existiria aqui um certo C aqui atrás, e existiria depois aqui um outro, existe aqui um C, existiria aqui um C', C e C' eram simétricos relativamente ao μ, de tal forma que aqui existiam 25% dos dados, por exemplo, e aqui existiam os outros 25%, mas isso acontece sempre de forma simétrica. Ora, aqui dá para perceber que se a distribuição fosse normal, e este valor aqui corresponderia à média, o valor da mediana corresponderia ao valor médio, e este valor que aqui estava, portanto, entre estes dois valores haviam 25% dos dados, e entre estes dois valores outros 25% dos dados. Ora, isso é completamente impossível, porque para isso acontecer, para que aqui esteja 25% e ali outros 25% na distribuição normal, e esses dois valores, C e C', deveriam estar à mesma distância da média. Portanto, este meu seria o C, aquele seria o C', e de facto nota-se aqui que a diferença entre o C e o valor médio é muito menor do que entre o valor médio e o C'. Portanto, a distribuição nunca poderia ser uma distribuição normal. Okay? Para além disso, nós já tínhamos dito que a distribuição não é simétrica e, portanto, nós aqui podemos ver que na distribuição normal a distribuição é simétrica também. Ok? Pronto, relativamente aos outros exercícios, eu dei uma olhada lá muito rápida, não tive a ver com pormenor, mas parecia-me tudo mais ou menos bem resolvido. Ok?